Graça e paz aos irmãos. Quero saudar no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa tarde. É uma alegria saber que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. E agradeço a Deus por esta oportunidade de poder juntos compartilhar a palavra de Deus. Hoje vamos ler a palavra de Deus em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, vamos ler versículo 8, é onde nós vamos ler a palavra de Deus. Sem mais delonga, a Bíblia em Efésios 2, versículo 8, diz assim: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, nesta tarde queremos partilhar esta palavra, onde o Paulo escreve, apresenta a ação salvífica de Jesus. Ele diz: a graça é que nos salva. Queremos levantar o tema que diz o seguinte: a graça é de graça. A graça é de graça, não há mérito para a graça, não há contribuição para a salvação, não há nenhum mérito que o homem merece para poder ser salvo, mas é tudo a obra de Deus. É por isso que o Paulo vem apresentar aos Efésios. Ele diz o seguinte: irmãos, vós sois salvos pela graça. Existem três termos que queremos descrever nesta ministração: a graça, a salvação e a fé. A graça, se nós tentarmos descrever, tentarmos fazer uma definição, vamos perceber que a graça é o dom gratuito, é algo imerecível, algo que nós não merecemos. E a salvação, nós sabemos que é a remissão. Quando a pessoa é tirada de um estado para o outro, isto chama-se salvação. E a fé é a crença. A Bíblia em Hebreus define a fé como o firme fundamento, aquilo que nós acreditamos se vê. Mas Paulo apresenta esses três termos como sendo unânimes, como sendo a mesma coisa. Ele diz: irmãos, vós sois salvos pela graça. E esta situação de salvação, este pacote de salvação, não é algo que o homem contribui, não é algo que o pecador contribui para poder ser salvo, mas ele é salvo pela graça. A graça é de graça. Não procura contribuir, não procura fazer esforço para poder ser salvo diante de Deus, mas vós sois salvos pela graça de Deus. A salvação de Deus é o dom gratuito de Deus. A salvação de Deus é Deus que nos salva. Não somos nós que nos salvamos. Não procure fazer esforço, porque cristãos de hoje acham que há algum contributo que nós fazemos para merecer a salvação. Há alguma obra que lhes faz merecer ser salvos por Deus, mas é a graça de Deus que nos salva, é o Senhor. Essa obra de salvação é Deus fazendo, não pelo mérito. O pecador não tem nenhuma contribuição. Paulo diz assim: vós sois salvos pela graça de Deus. E esta salvação não vem de vós para que vocês não se gloriem, mas é Deus fazendo nas suas vidas, é Deus operando para que nos tornasse semelhante a Cristo. Não procuremos ser santos com os nossos esforços, não procuremos servir a Deus, achar que aquilo que estamos a fazer é um pagamento. O cristão não reivindica a salvação, não reivindica, quer dizer, Deus, então assim que já não quer me amar, então agora vou levar a minha fé, porque seria assim, porque Paulo diz assim: vós sois salvos pela graça, e isso é pela fé. Então talvez o nosso entendimento seria assim que a fé eu é que dei. Irmãos, ele traz isso como um pacote.
a salvação é pela fé, mas o cristão, o pecador, não tem capacidade de criar a fé para si mesmo, não tem capacidade de estabelecer a crença diante de Deus, mas ele é salvo pela graça de Deus, ele é redimido. O João conclui isso dizendo que Deus é que nos amou primeiro. Nós não amamos a Deus, nós não contribuímos para Deus poder nos amar, mas Ele primeiro nos amou e Ele nos redimiu, e não há nenhum contributo do crente para poder merecer a salvação. O pecador não tem obra que ele faz impressionar a Deus. Cristãos de hoje procuram fazer obras, procuram fazer contributo para merecer a salvação. As nossas obras, irmãos, não nos levam a encontrarmos a salvação, pois a salvação é pela fé, é nós colocarmos a nossa fé em Jesus, mas também a fé, a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus, e quando nós somos dados esse dom, Deus é que coloca o dom em nós. Não fazemos contributo para sermos santos. Deus nos salvou pela graça. Então, por que queremos ser santos com nosso próprio esforço? Muitos descrevem a graça de forma errada. Não procura comprar a graça. A graça não se paga com dízimos. A graça não se paga com cânticos. A graça não se paga com o estilo de pregar, o estilo de como nós entramos na igreja. Mas a graça é de graça. Não procura reverter a graça de Deus. Não procura manipular a Deus para poder te salvar. Ele já te salva, mesmo não fazendo absolutamente nada. Aquilo que nós fazemos é crer em Deus, mas também esse crer. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o pecador. É Deus fazendo esta obra. É Deus que nos convence do pecado. É Deus que convence o pecador para poder voltar a Deus. Então, não é obra humana. Não vamos fazer esforço para servir a Deus. Não há nenhum esforço. É normal ouvirmos testemunhos que dizem: eu fui salvo, Deus me salvou, então para tal eu preciso servir para pagar. Você não está fazendo nenhum pagamento para Deus. A sua obra, o nosso servir a Deus é gratidão a Ele por aquilo que Ele fez nas nossas vidas. Então, queridos, não vamos reverter a graça de Deus. A graça é de graça. A graça é um dom gratuito de Deus. A fé que nós damos a Deus, a fé que nós colocamos em Jesus, é nós acreditarmos em Ele. Não há nenhuma obra que vai te salvar. Não há nenhuma obra que vai nos fazer entrar na casa celeste. Paulo diz assim: vós sois salvos pela graça. Isso é dom gratuito de Deus. Imagina como se as pessoas contribuíssem para a salvação. Imagina se as pessoas pagassem um tributo para a salvação. Normalmente todo mundo iria querer dizer: eu tenho merecimento da salvação. Aqueles que têm muito dinheiro iriam pagar mais e os pobres estariam mal. Aqueles que não têm dinheiro não estariam salvos. Mas para mostrar que é dom gratuito de Deus, querido, vós sois salvos pela graça de Deus, e isso é um dom gratuito de Deus. Coloque a sua fé em Jesus, coloque a sua fé em Deus, creia no Senhor e no seu forte poder que vai salvar a sua vida. Você não vai contribuir, mas é o dom gratuito de Deus. Vós sois salvos pela graça, e isso Deus fez para que o homem não se gloriasse. Salvo pela graça de Deus. Não contribua, não procure impressionar a Deus, não faça nenhuma obra que acha que isto vai impressionar a Deus, vai correr, estar na igreja para isso poder manipular. Não manipulamos a Deus, mas nós fomos salvos pela graça de Deus. A salvação é pela fé. Vamos colocar a nossa fé em Jesus, vamos crer nele. Ele nos salva
Queridos, Deus pode nos salvar, mesmo nós não querermos isso. É por isso que Ele pode nos resgatar no último dia para a vida eterna. O Senhor nos abençoe. Estaremos orando na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, damos-te graças, te louvamos pela sua graça, pois entendemos que a graça é pela graça, não contribuímos para a salvação, mas o Senhor fez uma obra salvífica em Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela sua graça imerecível. Abençoe e nos ajude a colocar a fé em Jesus. Oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.